Antes de começar esse vídeo trazendo as maiores polêmicas para vocês, eu preciso fazer uma pergunta muito óbvia. Quem você está apoiando nas prefeituras para São Paulo? Qual é a sua dupla favorita, ou seja, de vice e próprio prefeito para São Paulo? Já aproveita para pôr nos comentários e já fica com o dedinho bem preparado aí, porque hoje você vai ter que comentar muito nesse vídeo, porque o vídeo vai ser extremamente polêmico. Então bora lá, porque começou. Bem, as eleições para a Prefeitura de São Paulo, ao contrário, todo mundo pensou que ia ser pacífica, não foram e estão chegando a níveis quase de presidente da República. E, ao contrário da de presidente da República, da de São Paulo vale tudo para você ganhar. E vale tudo mesmo. Quando eu falo disso, eu tô falando dessa espécie de situação aqui. Pois é, há poucos dias atrás a gente viu que o Boulos resolveu declarar um apoio ao Nicolás Maduro. Coisa que assim, né, só a gente que não entende muito da situação faria. E na hora do debate, o Datena criticou o Boulos, mas criticou feio mesmo, falando: você apoia o Maduro? Deveria ser prefeito de Caracas, no caso a capital da Venezuela. Foi um debate incrível, literalmente por todas as partes, porque foi um ataque direto a todo mundo. Vocês sabem, né, gente, o conflito que tem entre o Janones e o Boulos juntos. Pois é, poucos dias atrás temos um vídeo do Janones que viralizou, onde ele estava sendo, né, hostilizado num shopping, aliás, xingou várias pessoas, não é mesmo? E o próprio Boulos já fez declaração, sim, falando que apoia o Nicolás Maduro. Então, esse foi só a primeira pitada de sal que aconteceu dentro do debate presidencial. Pra presidencial, já tô até pegando o ritmo porque tá mais empolgante do que aconteceu no ano passado, no ano retrasado. Pois é, pelo menos esse aí foi só o primeiro do debate para a Prefeitura de São Paulo. Pois é, mas não acabou por aí, só começou. Porque, na verdade, quem estava esperando que não teria um ataque direto do Pablo Marçal meio que se decepcionou, porque o Pablo Marçal atacou com tudo. Tudo e todos. Pois é, para nossa bela jogada sobre o Pablo Marçal, temos que começar explicando o que houve, que é um vídeo simples, mas interessante para vocês. O que acontece? O Pablo Marçal, ele não teve o apoio, né, do Bolsonaro, porque quem teve o apoio do Bolsonaro foi o Ricardo Nunes. Porém, todo mundo criticou isso e muitas das pessoas ficaram do lado do Pablo Marçal sabendo desse fato. E preferiram, mesmo que o Bolsonaro não estava apoiando o Marçal, continuar do lado dele, ao contrário de apoiar o Ricardo Nunes. Pablo. E disse no meu vídeo, eu lamento muito, o Bolsonaro também não está apoiando o Pablo. Ele está apoiando esse pamonha do Ricardo Nunes, que é um péssimo gestor, que não sabe nem contar quantos cracudos tem na Cracolândia. Mas por quê? Porque o Costa Neto quer que ele apoie e diz que o game é assim que funciona. Ok, se é assim que o game funciona, fodam-se todo mundo, fiquem aí com os games de vocês, eu não sou obrigada a compartilhar por isso, né? Mas eu fiz parte de um grupo onde o Pablo Marçal deu o sangue no segundo turno para o Bolsonaro ser eleito. O Pablo Marçal deu o sangue. Esse grupo ainda existe aqui e fala mais porque era um grupo voltado para o segundo turno do Bolsonaro. Aí eu fico pensando, porra, o cara se fudeu todo e hoje não tem o apoio do Bolsonaro, então eu nunca vou entender esses games políticos, sabe? Eu nunca vou entender. Mas enfim, eu penso que o Pablo corre um grande risco de ganhar. Pois é, vocês viram, né? Mas eu quero saber de vocês. Vocês preferem o Ricardo Nunes para a prefeitura ou o Pablo Marçal? Na minha visão, eu acho o Pablo Marçal uma opção bem melhor do que o Ricardo Nunes. Mas é aquela coisa, né? O Pablo Marçal nunca teve na política, tá entrando agora, concorrendo, né? Teve sua pequena trajetória, assim, quando a gente fala para presidente da República, não ganhou. E agora a gente fala que também teve aí em outros cargos. Mas, de certa forma, ele também não ganhou nenhum desses cargos e não teve um apoio de quase político algum. Então, ele é novo na política. Sua chance de ganhar pode ser pequena por conta disso, ao contrário do Ricardo Nunes. Acredito que esse é o principal motivo pelo qual o próprio Bolsonaro apoiou o Ricardo Nunes, né? Mas, assim,
não tem como eu te dizer se isso é verdade ou não, só o Bolsonaro contando pra gente o que aconteceu de verdade, né? Mas eu consigo mostrar pra você hoje o que foi que o Boulos disse pro próprio Pablo Marçal e levou uma lapada do cara. Só que alguém ali apoia terrorismo do Hamas, vive romantizando o terrorismo, tirou foto com aquele ditador da Nicarágua, vive elogiando o ditador Maduro, que perdeu a eleição, inclusive. Pois é, né? Vocês viram até o desespero do Boulos ali do lado. Com certeza, o Pablo Marçal não trouxe mentiras, porque já foi propriamente mostrado que o pessoal tem ligações com a própria Palestina. Aí, temos uma foto do Boulos. Lembra o brasileiro que aconteceu onde ele morreu, lá na faixa de Gaza? Pois é, o governo Lula só deu uma nota bem assim, pequena, não é mesmo? E não falou mais nada sobre isso. E ao contrário de quando é um cara que morre, que é o líder de uma organização terrorista, o governo prefere aí, né, jogar rios e rios de lágrimas contra essas pessoas, né? Uma ideologia meio trocada que o governo PT vem assim criando desde muito tempo atrás. Não é nova essa situação, muito pelo contrário, é muito antiga, só que a gente não percebeu. Pois é, teve umas pessoas que acharam que o Lula estaria ficando um pouco mais gaga agora com seu terceiro mandato e que às vezes as medidas feitas no Brasil, um pouco arbitrárias ou então de apoiar o Nicolás Maduro, seja por esse motivo, ele já tá bem idosinho. Mas, surpresa ou não para ninguém, pois é, Lula não tá gaga não, tá? Pois é, Lula sempre foi um risco para a democracia. Mascarada, ela é muito maquiada, ela está mais ou menos igual ao plano cruzado. Se a gente reparar que a Alemanha Oriental até hoje ainda tem e sofre os prejuízos da Segunda Guerra Mundial e que não recebeu a ajuda que a outra Alemanha recebeu, a gente percebe que eles estão no caminho certo. Eles estão no caminho de tentar resolver o problema de acordo com os interesses do povo. Mesmo sem eleições, Duda? Então veja, a eleição não é tudo. Como? É preciso acabar, veja, eu disse em Cuba, no seminário... Lula, eu estou perplexo de ouvir essa sua frase, eleição não é tudo. Eu disse que a eleição não é tudo, a eleição é apenas uma vírgula dentro de um sistema democrático. Mas é básico, Lula. Pois é, mas ela não é a única coisa, como se tenta dizer aqui no Brasil. Mas é a coisa ela primeira. Não é, porque dizer que essas eleições que houve agora no dia 15 de novembro foram democráticas, é no mínimo a gente querer falsear essa coisa chamada democracia. Como é que ficam os jornais no seu socialismo? Como é que ficam os jornais? Olha, ficam com as empresas não, ou quando ficam chegar com o no governo? socialismo, a gente vai dizer para você como é que fica. Mas eu estou muito curioso para saber. Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Essa narrativa, durante muitos anos, o Celso Amorim, que era meu ministro, e eu, andávamos ao mundo explicando que não era do jeito que as pessoas diziam que era. Andávamos ao mundo. E eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das contas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. Olha, veja, eu acho que a democracia no Brasil ela é muito incipiente e ela é muito mascarada, ela é muito maquiada, ela está mais ou menos igual ao plano cruzado. Se a gente reparar que a Alemanha Oriental até hoje ainda tem e sofre os prejuízos... Pois é, para quem achou que o Lula era um risco para a democracia agora no seu terceiro mandato, não, já foi desde o início mesmo. Pois é, o Lula fala sobre a Alemanha Oriental. Vamos lembrar, a Alemanha Oriental, depois da Segunda Guerra Mundial, foi o quê? Foi o lado socialista. A Alemanha foi dividida no meio, pelo Muro de Berlim. Depois caiu esse Muro de Berlim. As pessoas que estavam do lado socialista
Tem até mesmo filme que explica isso, tá? Não precisa nem assim sair pesquisando. Se assistir um filme rapidinho, você já consegue ver e entender o que está acontecendo dentro dessa divisão. De um lado, as pessoas têm todos os direitos, que são aí o lado que é democrata. E do outro, as pessoas passam necessidades, não conseguem ter todo acesso às próprias tecnologias. É tanto quando eles têm eu não lembro o nome do filme para passar para vocês agora, mas tem um filme que mostra as duas realidades. Enquanto um tá com TV de tuba, aquelas grandonas, o outro já tava aí indo para um lado um pouco melhor de tecnologia do que o outro, ou seja, o lado que era democrata. E, aliás, principalmente as eleições, né? Vamos dizer, as eleições não são uma vírgula para se criar um governo. As eleições são um papel que você vai usar para escrever o seu governo. Sem esse papel, você não consegue escrever. Não é só uma vírgula. Você tem que ter uma coisa enorme para comprimir, né, para colocar o seu governo dentro. E essa aí é a democracia com as eleições. As eleições, ela é a base da democracia. Ou seja, sem as eleições não é uma democracia. E construir narrativas para destruir o seu inimigo, pois é. Não teria que se dizer construir verdades ou então mostrar os fatos, porque narrativas normalmente nem sempre são verdadeiras, não é mesmo? Igual aconteceu na Venezuela, que o Lula tanto disse. Pois é, a gente ganhou aqui, apoia o Nicolás Maduro, legal, beleza, eu e o Celso Amorim vamos construir narrativas mesmo. Porque na hora que chegou para mostrar a verdade para o povo, a situação era totalmente diferente. Ou seja, todo mundo viu que era uma narrativa e uma mentira brusca. Pois é, mas voltando para o lado da esquerda, quem tá aí detonando com tudo nessas campanhas para São Paulo foi o Pablo Marçal de novo. Eu acho que esse vídeo vocês vão ver o Pablo Marçal até o final, porque o cara conseguiu detonar todos os candidatos possíveis, incluindo a Tabata Amaral. Dá uma olhada. Vocês viram, né? O próprio Pablo Marçal falou tudo. Com certeza explicou bastante para a maioria dos candidatos o que estava acontecendo e os seus argumentos foram bons, foram bem explicados. Mas o que deu muito conflito mesmo foi a parte em que o Pablo Marçal chama o Ricardo Nunes de falsa direita. E aí foi o problema, porque a gente viu que teve gente que votaria no Pablo Marçal, mas gostaria do candidato que o Bolsonaro meio que assim indicou, né? Mas, na verdade, isso aí foi um problema grande para o Pablo Marçal criticar o Ricardo Nunes da forma que ele fez. São conservadores. Você se sente um pirulito na boca de banguelo, indo numa UPA e depois você vai em... Pois é, vocês estão vendo, né? O próprio Pablo Marçal fez ataques diretos a vários candidatos e foi uma coisa assim, que um ataque foi muito bom contra a esquerda, mas o fato de atacar o próprio Ricardo Nunes, eu acho que assim, é campanha mesmo. Tinha que ter ataque porque, vamos dizer, né? São dois candidatos que estão um contra o outro. Mas, de certa forma, os ataques foram um pouco pesados. Porém, isso vai conseguir dar para o Pablo Marçal a visibilidade que ele precisa. E com certeza vai dar muita visibilidade mesmo. Dá uma olhada nesse último vídeo aqui sobre o ataque aos dois candidatos. Esse povo vive pregando que defende os negros. Cadê os candidatos negros aqui? Cadê um vice negro? Vive defendendo. A Tabata colocou a esposa de um ministro. Imagina, ela colocou a esposa de um ministro. Tô falando nada de desqualificação da pessoa, não. O ministro Márcio França tomou um cacete aqui na eleição de Senado. E aí, sabe o que tá acontecendo? Um coluo aqui desses politiqueiros, esses politiqueiros vagabundos, que eles estão aqui fazendo o quê? Eles querem tomar a prefeitura e o futuro desse país. A prefeitura de São Paulo é a reserva de domínio que a gente tem do futuro dessa nação. E a Tabata Amaral, ela tá aí para ser o para-choque do comunista extremo. Isso é um jogo que o presidente Lula fez. Para quê? Para colocar todo mundo junto para atacar o prefeito Ricardo Nunes. Eu vi que ele quis levar a situação no nível de nobreza muito bom, mas realmente ele não tem perfil para ser prefeito, ele foi colocado ali. E sabe o que é o mais engraçado? Esse povo vive pregando que defende os negros. Cadê os candidatos negros aqui? Cadê um vice negro? Vive defendendo. A Tabata... Pois é, um raciocínio muito bom. Onde estão os candidatos negros? Onde estão as minorias que eles disseram que defendem? Deveria ter alguém em pauta, porque ninguém melhor do que quem vive isso na pele para dizer e lutar sobre essas causas. Vou te falar, eu mesmo sou branca. Eu nunca vou saber o que uma pessoa negra passa na pele
das situações. É tanto que quando uma pessoa que é negra vem falar para mim sobre essa situação, às vezes eu sofro racismo, às vezes eu sofro algumas condições que você nunca vai entender. Eu falo, realmente, eu não vou entender e eu sei que você sofre essas coisas. Eu compreendo, eu tenho empatia com você. Mas, de certa forma, embora a gente tenta, a gente nunca vai saber o que o outro sente na pele. Da mesma forma, cara que é homem não vai saber o que uma mulher sente na pele. Isso aí é uma coisa que a gente pode falar que é de pessoas para pessoas. Só quem vive isso sabe qual é a realidade. Por um lado, o Pablo Marçal tá certo com esse raciocínio dele. Mas vou botar para vocês. O que vocês acham do Pablo Marçal com esse raciocínio? E a escolha para vice. Na minha visão, a escolha que ele fez para vice foi uma ótima escolha. De todos os candidatos que apareceu até hoje, foi aí o melhor que escolheu uma vice até agora. Porque a gente está vendo, mesmo o Ricardo Nunes sendo apoiado pelo Bolsonaro, eu acho que a vice não estava muito assim, né? Muito legal, mas o Pablo Marçal com certeza foi um que deu as melhores tacadas quando se fala de vices, né? E com certeza, né? Vai continuar dando muito, mas muito entretenimento, pelo menos pra gente, se caso ele não consiga ganhar essas eleições, vai dar entretenimento bom pra gente nessas campanhas feitas por ele, né? Mas põe no comentário o que vocês gostam mais. Ricardo Nunes, Pablo Marçal, Boulos, Tabata Amaral, põe nos comentários aí, porque acredito eu que a Prefeitura de São Paulo, os debates só começaram agora, porque ainda tem muita coisa para vir e muito conflito a mais.